contribuinte, é vedado ao município, no inciso 2º, instituir tratamento desigual entre contribuintes, que seria não tratar diferente os iguais, que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou função por ele exercida, independentemente da denominação jurídica, dos rendimentos, títulos ou direitos. Depois, na mesma lei orgânica, na 5ª, dos orçamentos, no artigo 164, estabelece: leis de iniciativa ao Executivo Municipal estabelecerão, com observância aos preceitos da Constituição Federal e legislação federal correlata, o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais. Aí eu faço um parênteses, porque nós temos um parecer da comissão baseado no IGAM. E o IGAM coloca que o projeto ele é legal e constitucional, porque ele entende ser um projeto tributário. E é o que está previsto na nossa lei orgânica. No artigo 169, coloca: os projetos de lei relativos ao orçamento anual, ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, serão apreciados pela Câmara Municipal na forma disciplinada em seu regimento interno. Como esse projeto, os dois, né, e aí eu vou citar a Receita Federal, como eu coloquei anteriormente, eles colocam nas normas gerais do direito tributário a seguinte: lei nova que comine penalidade menos severa do que a aplicada a débito tributário objeto de parcelamento, aplica-se a acordos celebrados antes de sua edição, por força do disposto na linha C do inciso 2 do artigo 106 do Código Tributário Nacional. O que quer dizer isso aqui? O cidadão contribuinte foi até a prefeitura, fez o parcelamento da sua dívida, e aí nós, aqui na Câmara, aprovamos essa mudança. Ele tem direito a pedir um novo parcelamento, porque esse novo parcelamento vai lhe beneficiar. Se ele faz esse pedido, ele vai mexer no orçamento feito e aprovado pelos vereadores no ano passado para o ano de 2014. Aí o projeto deixa de ser tributário, como era o parecer do IGAM. O IGAM coloca aqui sendo tributário, e era legal e constitucional, e ele passa a ser orçamentário. Ele sai da alçada da Câmara Municipal, né, dos vereadores, e ele volta para onde a lei confere de direito, que é o Poder Executivo. Depois nós temos o artigo 61 da Constituição, que, no que diz respeito ao projeto 21 do vereador Gerber, onde ele coloca a questão dos honorários advocatícios, né? No artigo 61 da Constituição, encontramos: confere ao Poder Executivo a competência privativa para iniciar os processos de elaboração de textos legislativos que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e autárquica e aumento da respectiva remuneração. Como os advogados da Prefeitura, os procuradores jurídicos, são funcionários públicos, cabe apenas ao Executivo mexer no ganho deles. Até a doutora Ana Lúcia, conversando na OAB, ela disse: Baltazar, honorário de advogado é de natureza alimentar. Nesse sentido, não se mexe. Palavras dela, e aí me auxiliando com relação à Constituição. Depois, a gente vai ver mais para frente, dentro da lei orgânica, o que compete ao vereador. Se a gente está aprovando um projeto de lei, que antes eu julgava tributário, e que não teria impacto financeiro, teria o meu voto favorável, porque beneficiaria o contribuinte. Né? Nós estamos aqui, as pessoas votam em nós, para que a gente pense nelas. Mas um projeto de lei, ao meu entender, ele tem que valorizar, ele tem que atingir a totalidade dos contribuintes. Por exemplo, se a pessoa deve para a prefeitura R$4.000 de IPTU atrasado, né, ao longo de 4 anos, e aí ela vai ser ajuizada, né, isso daí está em dívida ativa, vai ser ajuizada, aí entra os honorários advocatícios. Ela consegue dividir a parcela em 48 vezes de R$83,33.
é o que está hoje. Hoje está assim. Se a gente aprovar esse projeto de lei, que a intenção do vereador Geber, né, eu dou os parabéns, é uma intenção boa, mas para aquele contribuinte que deve R$ 4.000, nada vai ser alterado. Ele não vai ser beneficiado por esse projeto de lei. Né? Então, quando eu coloco que a gente, quando vai aprovar um projeto dessa natureza, a gente tem que pensar na totalidade dos munícipes, nós temos que pensar realmente em todos. Por quê? Porque é uma lei para Monte Alto, não é uma lei para alguns. Embora a gente tenha o desejo que a pessoa menos favorecida ela seja beneficiada, mas o nosso desejo tem que estar amparado legalmente e não está como a gente colocou, como estou colocando agora aqui. Outra situação que também gostaria de colocar para vocês, né, para até justificar o meu voto, que em se tratando de matéria orçamentária, nós temos a possibilidade, uma vez por ano, quando a LOA vem para a Câmara Municipal, para a gente fazer as alterações necessárias, para ser bem colocadas. Então, nesse sentido, né, nós estamos no ano orçamentário vigente, o projeto de lei, ele não estabelece que após a sua aceitação, ou após, né, que a gente vote favoravelmente, que ele entre em vigor no ano seguinte. Confesso ao vereador Geber que eu cogitei em fazer uma emenda nesse sentido, mas aí essa emenda faria com que o projeto voltasse novamente para as comissões, para ser analisado. Não é esse o meu desejo de atrapalhar, de atrasar, né? Mesmo sabendo aí que existe jurisdição nacional, da qual Monte Alto não tem autonomia para passar na frente. A gente sabe que a Constituição ela é soberana, e se uma lei municipal diz uma coisa e a lei federal diz outra, se cai para um juiz decidir, ele vai decidir pela lei federal. Então, citando nesses artigos da Constituição, artigo 61, citando também a questão da Receita Federal, no que diz respeito ao inciso 2 do artigo 106, o meu voto é para que o projeto não seja aprovado, né? Embora eu tenha consciência de que não existe, né, um amparo legal nos dois sentidos, porque eu levei muito em consideração a questão do IGAM, levei em consideração a questão do CEPAM, também levei em consideração as conversas com vários advogados. Então, meu voto seria para que o projeto não fosse aprovado, porque ele sai da alçada de ser um projeto tributário para ser um projeto orçamentário. Projeto de lei ainda em discussão. A palavra, presidente. A palavra, vereador Marcelo. Senhor presidente, senhores vereadores, amigos e amigas, eu tenho um entendimento absolutamente contrário a quase tudo que disse o vereador Baltazar. Eu queria pedir aos senhores para que votassem favorável ao projeto. É um projeto de longo alcance social. No meu entendimento, ele é sim um projeto tributário, com um reflexo orçamentário e com um efeito, queiramos nós ou não, para um exercício orçamentário seguinte. Qualquer alteração que tenha reflexo orçamentário, ela vai passar a produzir os seus efeitos no exercício seguinte. Princípio que não fomos nós que escrevemos, que estipulamos, mas nós temos que seguir. Então, ele é sim um projeto tributário, mas que traz um reflexo orçamentário, logicamente, porque se não tivesse reflexo orçamentário, perde-se a natureza de ser tributo, né? E com um efeito para o próximo exercício. Para a gente poder encontrar o direito, a gente precisa fazer escavações na lei. Isso é muito importante. A lei não é uma ciência exata. O direito, perdão, não é uma ciência exata. Os advogados que estão aqui, vereador Júlio Raposo, vereador Carlos Gerber, vocês sabem que para se encontrar realmente o direito que se quer, é preciso que se façam escavações. Por isso é tão importante a presença do advogado para que se ache justiça. E justiça é diferente de direito. Então, nós fazemos escavações na lei, se nós formos
pelo entendimento contrário, para não aprovar o projeto de lei, a gente faz escavações na lei para que não seja aprovado o projeto de lei. Se nós quisermos entender que isso não é possível, e a gente ficar cavucando, e escavando, e procurando, e alinhavando, nós vamos conseguir a argumentação de que isso não é possível. Mas nós também podemos fazer escavações na lei e pesquisas na lei e entender que isso é possível. Nós estamos falando de receita tributária própria. Não tem jurisprudência. Estamos falando de receita tributária própria. Estamos falando... É do quê? De IPTU, Carlinhos? De IPTU. É do quê? De dívida ativa? Receita tributária própria. ISS é a receita tributária própria. IPTU é a receita tributária própria. Por exemplo, não é? E são os grandes problemas que as pessoas têm. São as taxas que elas têm aqui junto à municipalidade, dos prestadores de serviço, que vão para a dívida ativa e tudo mais. Então a gente está falando de receita tributária própria. A gente vai então e faz as consultas para poder entender exatamente o que é que se tem de direito. E ao invés de nós apresentarmos emendas para melhorar ou para corrigir o projeto, a gente vai pedir para não aprovar o projeto. Eu acreditei que nós faríamos alguma coisa diferente hoje, que teriam emendas no projeto, porque realmente é difícil, Baltazar. Eu te parabenizo por ter ido consultar o pessoal da OAB, por todo o respeito e a consideração que nós temos por eles. Parabéns por isso. Mas o que é que nós precisamos fazer com esse projeto? Nós deveríamos ter apresentado emendas para ele, para melhorar o projeto, e não para sufocar o projeto, que vai beneficiar, que vai incentivar aquela pessoa que está passando por uma dificuldade. Não beneficia o mal pagador, não. O mal pagador você pode parcelar em 5, em 48, em 135 vezes, sem juros, que ele não vai pagar. O mal pagador você pode fazer o que quiser, ele não vai pagar. Ele pode até lá acertar primeiro para tirar o nome lá da... Ele não vai pagar. Mal pagador é mal pagador em qualquer lugar do mundo. A questão é que, e essa foi a intenção do legislador, do Carlinhos Germe, a intenção foi tentar buscar uma oportunidade para quem precisa de algo diferente. Então, eu acho que a gente deveria estar apresentando aqui emendas ao projeto, e não a gente votar contra. O projeto com emendas, eu acho que a gente tem que analisar, sim. Tem coisas importantes que o Júlio Raposo colocou aqui. Acho que a gente analisar emendas é importante, sim. E o tempo que resta para a gente agora é pequeno. Hoje é 25 de agosto. Tem o princípio da noventena, Júlio? Da noventena, da 90ª. Eu só não lembro se é o mesmo. É esse princípio da noventena. Então, nós não temos muito tempo. Eu gostaria de pedir aos senhores para que não votassem contra o projeto. Se nós quisermos realmente encontrar o que é melhor, então que nós apresentemos emendas ao projeto. Votar contra, não. Do jeito que está, eu voto favorável. Contra, não. E essas são as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado. Projeto ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Carlos. Senhor presidente, seus vereadores, público presente, aos internautas. Esse projeto, quando eu elaborei ele, eu pensei unicamente naquelas pessoas que estão passando por dificuldade, naquelas pessoas que precisam pagar seus impostos e não estão tendo condições de pagar, naquelas pessoas que querem ver seu nome limpo, não quer sua televisão penhorada, sua geladeira penhorada, sua motocicleta penhorada, que ele possa pagar. O Baltazar falou que os advogados, mencionou com todo respeito aos todos os advogados, que seria questão alimentar, os honorários. Mas eu me questiono aqui, esses advogados que estão executando os munícipes, eles não têm seu salário fixo pela prefeitura? Eles recebem. Mensalmente, eu faça sol, faça chuva, eles recebem o valor.
Só que eu não estou tirando o honorário de advogado, eu estou pedindo para parcelar. A questão maior é que os advogados da prefeitura, quando vai fazer um acerto numa execução fiscal, a primeira parcela, se não tiver os 100% dos honorários, eles não fazem acordo. Gente, nós estamos no século XXI, nós estamos no tempo de se ajudar o próximo. Não é prejudicar o próximo e dificultar a vida dele. O que eu vejo mais preocupante nesses dois projetos é sobre os honorários, porque os advogados da prefeitura estão fazendo um escalão para que não seja votado e aprovado esse projeto, porque eles querem receber de uma única vez. Eles não vão ter a paciência, a dignidade de poder esperar mensalmente para receber. Eu não estou tirando 1 centavo de honorário e nem 1 centavo de dívida da prefeitura. Bem salientou. São dois projetos, né? São dois projetos. Um é a questão, o outro é o... Né? O que das atribuições da Câmara Municipal, o Baltazar citou a lei orgânica, cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, legislar sobre as matérias de competência do município e, especialmente, legislar sobre tributos municipais, com autorizar isenções e anistias fiscais e a remissão de dívidas. Ora, gente, o regimento, tanto a lei orgânica, ela fala uma coisa e depois tem outra conexão. O regimento está falando que o prefeito, vice-prefeito, vereadores não pode ter cargos de confiança na prefeitura. E nós sabemos que a prefeita tem o marido, tem a mulher, a irmã, ocupando um cargo de confiança. Para isso a lei orgânica não serve, para levar, não serve. Proíbe também, em seu artigo, deixa eu ver, que não pode nem diretores, nem secretários, nem prefeito, nem vereador, nem subprefeito, nem pode contratar com a prefeitura. E nós vemos que não é isso que acontece aqui em Monte Alto. A lei orgânica, ela está fazendo o quê? Serve para um lado e para o outro, não serve? Ora, vamos lá, né? Eu quero deixar a responsabilidade, cada um vereador, porque esse projeto vai beneficiar a pessoa que precisa. A pessoa que tem sua televisão, sua geladeira, sua motocicleta, ele não vai deixar de pagar. Ele vai pagar, sim, o que ele deve para a prefeitura. Só que nós estamos pedindo uma condições maior para ele poder. Agora eu faço uma pergunta, que essa pergunta eu quero deixar no ar a todos os vereadores, principalmente vocês. Quem na vida não se atrapalhou? Quem na vida deixou de pagar uma conta porque quis? É porque perdeu o emprego, tem uma pessoa da família doente. Nós vamos dar uma oportunidade para que ele poder se reerguer e andar com o seu nome limpo. Só uma parte, excelente. Pois não. Você falou sobre nepotismo e eu preciso aqui justificar. Por que a Câmara se silencia por conta do nepotismo? Nepotismo facilmente flagrado na nossa lei orgânica. É porque existe uma questão de súmula vinculante. Então, mas a lei, né? A lei orgânica por isso que proíbe. Por isso que eu falo de direito, fazer escavação na lei, escavações na lei para poder encontrar o direito. Correto. Agora, a preocupação é, ok, a gente faz as escavações quando interessa ao executivo. Temos que fazer também esse mesmo exercício para tentar ajudar, no caso aqui do seu projeto, de tentar ajudar o contribuinte. É isso que eu falo, entendeu? Então, beleza. Por que a Câmara se silencia no caso do nepotismo? Por uma questão de ciência, de súmula vinculante. Correto. Súmula 13, mas a lei orgânica proíbe, mas tem uma lei maior lá em cima. Agora, na questão da tributária, temos que fazer a mesma escavação e então, se nós não estivermos em concordância com isso aqui, vamos fazer as adequações, só que o prazo já está acabando, né? Não votar contra. Votar contra isso aqui é votar contra o povo. É votar contra quem está passando por uma dificuldade. Eu quero pedir aos nobres vereadores que entendam essa posição, que votem favorável ao meu projeto, porque com certeza vai beneficiar muita gente, principalmente aqueles que tiveram seus problemas de dívida por querer, mas por se atrapalhar, como é natural. Então eu peço encarecidamente a todos os vereadores que pensam, raciocinam,
faz uma reflexão sobre esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei ainda em discussão. Com a palavra o vereador Júlio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores presentes, os internautas, eu acho que, para a gente entender bem, nós temos que começar com a leitura de alguns artigos dos projetos. O projeto 21 do GERB, ele altera o projeto de lei 2641 de 2010, que tem a seguinte redação, o objetivo dele. Define parcelamento dos honorários advocatícios devido aos procuradores municipais. Então, é verdade que não pode parcelar os honorários. A lei manda parcelar. Mas na prática, na prática nós temos que apurar. A lei manda parcelar os honorários. Que jeito? O outro projeto do GERB 22, ele altera a lei 2407, que não está aqui, certo? Que diz o seguinte: quem deve tributos, não é só IPTU não, tributos, todos. E os tributos, nesse caso, tem que ser os municipais. Não tem jeito de cobrar ICMS por aqui, certo? Tem que ser os municipais. Até R$10.000, pode parcelar em 48 vezes. E acima desse valor, em 100 vezes. Até, não tem que dizer que tem que ser 48, tem que ser 100, é até. Se eu coloca num outro parágrafo assim, o parcelamento, a parcela do parcelamento não pode ser inferior a 10% do salário mínimo. E também fala nessa lei, aplica-se os dispostos nessa lei aos honorários advocatícios. Aqui não está a lei aqui agora, mas se alguém tiver atrasado aí, se a lei que está valendo hoje, eu gostaria de eu ler direitinho. Aí, presta para mim. Está escrito aqui, ó. Fica o Poder Executivo autorizado a conceder parcelamento dos débitos dos contribuintes dos tributos gerais, municipais, tributários e não tributários, inscritos nas dívidas ativas até 48 meses em débito no valor de 10.000, e acima desse valor poderão ser parcelados em até 100 meses, contados da data da solicitação. Aí dá a correção, etc. As parcelas não poderão ser inferiores a 10% do salário mínimo vigente. Isso é alterado. Toda vez que aumenta o salário mínimo, aumenta isso também. Aí vem, os contribuintes que aderirem ao benefício do parcelamento dos débitos tributários deverão pagar as parcelas nas datas aprazadas, cujo inadimplemento de 3 parcelas consecutivas ou 5 intercaladas acarretará na revogação automática do benefício. Os contribuintes que, após adesão, a confissão de acordo não cumprir o avançado, ficam administrativamente impossibilitados de usufruir de novo benefício já concedido. Então, o benefício desse parcelamento será concedido ao contribuinte que requerê-lo, através de pedido fundamentado, exposto à sua necessidade no setor da dívida ativa, através de confissão de débito, em qualquer época, cujas parcelas serão acrescidas de juros de 1% ao mês, correspondente a 12% ao ano, mais correção monetária a ser agregada nas parcelas, sem prejuízo de demais penalidade imposta no Código Tributário, podendo o município efetuar cobrança através de guias e recolhimento padrão. Então, veja bem. O Executivo assegurará ao contribuinte que optar pelo pagamento parcelado dos débitos fiscais inscritos na dívida ativa, efetivamente ajuizados, o parcelamento
em iguais condições dos honorários advocatícios devido aos procuradores municipais. Então, não é verdade que não existe parcelamento de honorário. Ponto. Isso é fato. Isso não sou eu que estou falando, está na lei. Bom, todos nós gostaríamos, e desde que podemos, deveríamos ajudar quem realmente precisa. E, essa Câmara já votou inúmeros projetos que beneficiam a população. Eu nunca vi a Câmara votar contra um refis, por exemplo. Quando o Executivo mandou o refis, e não faz muito tempo que mandou, que tira multa, juros, os honorários, tira tudo, pouca gente fez. Pouca gente fez. Bom, agora é o seguinte. Tribunal de Justiça. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei Municipal da cidade de Francisco Beltrão. Norma que regulamenta a distribuição de honorários de sucumbência de advogados públicos do município. Disposição sobre regime jurídico do servidor público. Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. Aí vem. O Supremo Tribunal Federal, Supremo, que é o órgão máximo, fixou jurisprudência no sentido de que o artigo 61, parágrafo 1º da Constituição do Brasil, confere ao chefe do Poder Executivo a competência privativa para iniciar processos de elaboração de textos legislativos, que dispunham sobre criação de cargos, funções ou empregos na administração direta e autárquica, aumento da respectiva remuneração, bem como referentes aos servidores públicos da União e dos territórios, em seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria. Esta cláusula reserva de iniciativa, inserta no parágrafo 1º do artigo 61 da Constituição, é o corolário do princípio da harmonia e de interdependência entre os poderes, sendo compulsória a observância entre os entes federados. Isso quer dizer, sendo obrigatória a observância. Aí nós vamos na Constituição, que o Supremo Tribunal falou. Artigo 61. Das leis. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro de comissão da Câmara de Deputados, do Senado, federais, etc. Parágrafo 1º. São de iniciativas privativas do Presidente da República as leis que disponham, inciso 2º, disponham sobre organização administrativa e judiciária, matéria tributária e orçamentária, serviços públicos, pessoal da administração dos territórios. Então, a Constituição não é o Júlio Raposo, não é o Baltazar. A Constituição prega que é matéria privativa do Presidente da República. Consequentemente, é privativa do prefeito municipal. Bom, a Câmara, quando, na sua existência, ela não tem que ver só o aspecto legal, mas ela tem que ver também a aplicabilidade da lei. Nós tivemos aí uma leitura, num semanário aqui em Monte Alto, do Tempo, que eu sou assinante, e nós vimos uns exemplos lá que não vai ser nunca acontecer aquilo lá. Nunca. Primeiro, imóveis com até 18 mil, ou um pouco mais, um pouco menos, não me recordo agora, de valor venal, eles estão isentos de IPTU. 22.100, muito bem lembrado pelo Bicudo. Fora isso, se você pegar a alíquota que é aplicada em cima, e dependendo da região, um imóvel não vai pagar menos do que 280, 300 reais de IPTU por ano, sem corrigir. O município ajuiza quando? Quando vai chegar no 5º ano. Por quê? Porque no 5º ano prescreve. Se você não exercer o direito, prescreve a dívida. E aí, o administrador responde por isso. Ele é obrigado a ajuizar. 300 vezes 4 dá R$ 1.200. Corrigido de 1% ao mês, com correção monetária e tal, isso vai chegar em torno de R$ 1.500, R$ 1.600 por baixo. Por baixo. Se você pegar
esses valores, R$ 1.800, dividir os 5% e os 3%, não atinge. É muito pouco. O projeto do GERB, para ser, viu, GERB, para ser aplicável, você tem que estender para 60 meses. O que nós temos que fazer se a gente quer ajudar realmente a população e essas pessoas que porventura serão atingidas e beneficiadas por esse projeto? Nós temos que convencer o Executivo a estudar uma exceção na lei e mandar para a Câmara. Porque nós não podemos adotar a exceção como regra. A Câmara também tem responsabilidade, porque o município desenvolve e atende a população e presta serviço para a população, e a Câmara tem que ter responsabilidade. Então, a exceção não pode virar regra. Toda regra tem que ter uma exceção, desde que comprovada a necessidade, desde que realmente tenha os requisitos. As pessoas atendem e apresentam requisitos que o poder público tem que socorrer. Então, o que eu quero dizer, eu não sou contra a ideia de se verificar uma forma alternativa para quem não consegue pagar R$ 70 por mês, hoje, R$ 72 por mês de parcela mínima, certo? Pagar um pouco menos. Mas isso não pode ser regra. Isso tem que ser exceção. Nós temos que aprovar na lei, convencer o Executivo a mandar, porque o vício não é da ideia. O que está errado, a ideia não é inconstitucional. A iniciativa do projeto é que é inconstitucional. E além e os projetos, se forem tributários, esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Não revoga nem a outra. E também não fala que entra a partir de 1º de janeiro. Então, se a gente aprovar, vai entrar em vigor amanhã. Ela é inaplicável. Aí não vai poder aplicar. Como é que nós vamos ficar? Certo? Não vai atender do mesmo jeito. Então, o que eu acho? Nós precisamos dizer o seguinte. O lado político do projeto é importante. E eu não sou contra o lado político de atender quem precisa. Só que eu sou contra aprovar uma coisa que não vai valer. Eu sou contra aprovar um projeto que na hora que for fazer a conta não tem jeito de aplicar. Eu sou contra que a gente interferir numa execução orçamentária cuja responsabilidade não é nossa. A responsabilidade de cumprir o orçamento sob pena de infração política administrativa é do prefeito. Não é do vereador. Nós estamos interferindo, dizendo o seguinte: você tinha X para aplicar, nós estamos prorrogando esse X, que no final do ano você não vai atingir o que você previu, por causa de uma lei da Câmara. E aí, tem um parecer aqui, do Boletim de Direito Municipal. Ele fala aqui assim, ó. Ele cita vários juristas. Aí ele fala assim, ó. De conseguinte, não foi dada ao Legislativo Municipal competência para autorizar a prática de quaisquer atos concretos de administração do município. Mormente não se traz qualquer previsão das fontes de custeio nos novos encargos, como na hipótese em tela. Então, o município não tem autoridade, não tem poder, não tem condição de interferir nesse momento, aprovando o projeto de lei na execução orçamentária. A ideia é boa, tem o meu apoio. Se o prefeito mandar, se o executivo mandar esse projeto para a Câmara, eu voto favorável. Mas iniciativa de vereador, depois de tudo que eu expus aqui, nós não temos condição de aprovar esse projeto. Vamos desenvolver gestões, transformar isso aqui em indicação
discutir, sentar com a prefeita e ver uma exceção, uma alternativa para que essas pessoas possam ser atendidas dentro do que o GERB quer. Mas não aprovando esse projeto do jeito que está. Agora eu vou ter que colocar em votação, porque nós estouramos muito tempo, né? Todos os vereadores tiveram oportunidade. A votação, que a discussão foi em conjunto, a votação é por... Então, projeto de lei 021 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Projeto aprovado menos 3 vereadores. Eu justificar meu voto, senhor presidente. Pois não. Eu só queria dizer que, depois de toda a explanação aqui do vereador Júlio, com certeza nós vamos saber daqui a algumas semanas, e num prazo muito curto, depois que entrar com o ADIM em cima desse projeto, vereador Júlio Baltazar, se a casa vai ser aplaudida, nós três realmente nós vamos dizer que realmente os demais vereadores estavam corretos. E se o executivo derrubar com o ADIM esse projeto, é porque nós estávamos certos. Então vamos esperar um pouquinho para aplaudir, para saber quem é que está com a razão, não é só isso? Para justificativa de voto, né? Só para justificar. Senhor presidente, seus vereadores, público presente. Eu vou falar que estou até comovido e emocionado por ter passado esse projeto, porque vem de encontro com o povo. Eu não sou vereador de aplaudir de projetos a toque de caixa. Eu não sou vereador de aplaudir de prefeito, ter irmã, ter marido em cargo de confiança. Não sou vereador de aplaudir com tanto desmando que está tendo nessa prefeitura. Se o vereador que me antecedeu pudesse aplaudir as ações que ele viesse de encontro com o povo, eu acredito que aí o povo ia aplaudir ele. Mas, infelizmente... O senhor teve o Zezo... Infelizmente... O senhor teve o Zezo... O Zezo era cargo de confiança do senhor na época do Donizete Sertor. Olha, o senhor lembra do Zezo? Pela ordem. Eu não tenho empresa fazendo ponto de ônibus na cidade. Eu te apresento ele. Eu te apresento o Zezo. Eu quero parabenizar todos os vereadores que confiam nesse projeto e quero dizer para vocês que hoje vocês mostraram que a assinatura nos parecer de vocês foi firmada. Parabéns a todos os vereadores. E também parabenizo aqueles que o Júlio discutiu aqui, pôs a explanação dele. Eu entendo a tua explanação, do Baltazar. Mas, quando foi votação, vocês não se mencionaram, quero parabenizar também. Eu vou colocar aqui o artigo 27, citado pelo vereador Gerber, que cabe à Câmara Municipal, com sanção do prefeito, legislar sobre as matérias. E aí entra a questão dos tributos. Então, para quem está na casa, e quem está em casa saber, foi aprovado, então a partir de amanhã a gente já pode ir lá negociar na prefeitura? Não, não pode. Né? Vamos deixar bem claro, porque eu faço uma política séria, né? E o senhor também faz, todo mundo aqui faz, mas para a gente não enganar a pessoa que está ouvindo. Ah, então foi aprovado, amanhã eu vou lá. Não vai, não pode. Mesmo que no projeto 21, projeto 21 e 22, vai passar pela sanção da prefeita, no caso executivo. O que significa passar pela sanção? Todos os artigos que eu coloquei ali, né, baseado na Constituição Federal, eles vão ser levados em consideração. Então, o contribuinte pode ter o desprazer de chegar daqui a alguns meses, e eu espero que eu esteja errado, que o vereador Júlio esteja errado, o vereador Laírton Tefante esteja errado, porque se vai beneficiar os contribuintes, que mal tem. Mas ele pode ter o desprazer de chegar e aí ele vê que o que nós aprovamos aqui não entrou em prática, porque o executivo entrando com a ADIM, o juiz, né, pode colocar que realmente era uma matéria inconstitucional. Então vamos deixar claro para quem está na internet que a aprovação desse projeto não garante que ele vai entrar em execução. Por isso que eu fiz todas as considerações baseados na Receita Federal, baseados na Constituição,
porque eu gostaria de ter a certeza que o contribuinte seria beneficiado e teria o meu apoio. Como, estudando o projeto, vi que ele saía do tributos e ia para o orçamento, então eu dei todas as justificativas. Só uma palavrinha. Só queria que depois o vereador Jaime se explicasse se qualquer vereador não pode participar de um programa licitatório ou de qualquer licitação que existe na prefeitura, sendo vereador ou não. Porque ele citou a questão da empresa dos pão de ônibus, então só para justificar que sim, é a empresa que está no nome do meu filho que coloca os pontos de ônibus na cidade, foi feita uma licitação legal e lícita. Agora, o senhor sabe que o Zezo trabalhou na prefeitura, era cargo de confiança do senhor, né? Não que... Olha, né? nós estamos... Só para relembrar o senhor. Por favor, Senhor presidente, minuto, eu gostaria que ele comprovasse meu grau de parentesco com esse rapaz. Ele teve 1 ano na prefeitura, só que eu não tive irmã da minha mulher trabalhando na Câmara como assessora. Isso é nepotismo. O Zezo não era meu parente, não é meu primo. Ele era muito competente. Mas a minha irmã teve uma irmã trabalhando na prefeitura, aqui na Câmara como assessora. Qual que é mais grave? Minha não. É parentesco. De minha não. Não, da sua mulher. Não, minha. Ela Por trabalhou favor, na Câmara. pela Você ordem, esquece Não fácil. trabalhou, não trabalhou. Pela não. ordem, Você sabe que não. O Zezo era teu sócio lá? Seu puxa-saco? projeto de lei 022 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Foi. O Laírton. Não. 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 Olha, ele levantou menos 3 votos. Aprovado. Não, qualquer coisa a gente reconta. Olha, agora antes que vocês se levantem, eu tenho aqui um convite, um comunicado. Olha, vai ter a primeira semana das associações de Monte Alto. Dias 26, 27 e 28 de agosto, às 19h30, aqui na Câmara. Dia 26 vai ter palestra com Paulo Carello e Renato União. Dia 27, palestra com a presidente da OAB, doutora Ana Lúcia Haddad. E no dia 28, palestra com o contabilista Rosimar. Contamos com a presença de todos. É um movimento da Associação de Bairros. 26, 27 e 28, 19h30. Os vereadores que puderem comparecer, com certeza, irão prestigiar esse evento. 19h30. Se der tempo. Então, a sessão está encerrada e eu convido os vereadores para a reunião próxima no dia 1º de setembro.